Boa noite a todos. É com imensa alegria, grande prazer que a Universidade Livre da Academia Mineira de Letras promove esta importante sessão intitulada As Cidades e os Crimes na Ficção Criminal Brasileira Contemporânea, palestra que vai ser proferida hoje pela nossa querida amiga, querida benfeitora desta casa, professora Lisli Nascimento. Eu quero agradecer a presença de todos e, antes de passar a palavra à Lisli, eu gostaria só de fazer o que sempre faço, que é a propaganda dos próximos eventos. Todos eles podem ser conferidos pela nossa página no Facebook ou na internet, ou no nosso site. Amanhã haverá nesta casa, às 17h, uma sessão dedicada à obra da poeta Ieda Prats Bernes, que é uma delicadíssima, elegantíssima poeta, com curadoria da professora emérita Ângela Vaz Leão e do professor da Escola de Belas Artes, Márcio Sampaio. Haverá 1 hora de leitura de poemas. Um sarau. Num tempo em que ler poemas em grupo é mais necessário que nunca. No dia 18, quinta-feira, o professor Aldemaro Taranto Goulart fará uma conferência sobre Olavo Bilac, 100 anos sem Olavo Bilac. Autor que, depois de tanto tempo, agora está sendo compreendido e visto sob outras óticas. E, na sexta-feira, o poeta e escritor Lucas Guimarães, sobrinho-neto de Alfonso de Guimarães, falará sobre Alfonso de Guimarães Filho, também poeta e antigo integrante desta casa, assim como seu pai. Então, estejam todos convidados a compartilhar conosco desse espaço que cultua a arte, a literatura, a língua portuguesa, a história, a memória, e que resiste contra a barbárie a favor sempre da civilização. E a civilização que se erige em torno de valores fraternos. Lisli Nascimento, hoje, propõe uma reflexão sobre algumas obras. O Crime da Gávea, de 2003, de Marcílio Moraes, Paisagens Noturnas, do mesmo ano, de Vera Carvalho Assunção, Peixe Morto, de 2008, de Marcos Freitas, e República Paradiso, Crimes e Segredos, de 2014, de Sérgio Lang. A nossa conferencista é doutora em Letras, Literatura Comparada pela UFMG, atua como professora associada nas disciplinas Teoria da Literatura e Literatura Comparada, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o Núcleo de Estudos Judaicos e onde também é subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários. Lisli publicou, entre outros títulos, Borges e Outros Rabinos, em 2009, e coorganizou as obras O Corpo em Performance, em 2003, Os Fazedores de Golems, em 2004, Estudos Judaicos Brasil, em 2007, Da Fabricação de Monstros, em 2009, Estudos Judaicos Shoah, o Mal e o Crime, em 2012, e Crime e Transgressão na Literatura e nas Artes, de 2015. É também indispensável mencionar o importantíssimo trabalho de preservação, resgate e valorização que Lisli Nascimento tem feito com paixão e competência da obra literária de Maria José de Queiroz, uma das integrantes desta casa, uma das mais importantes escritoras brasileiras. Por esse trabalho, esta casa também é muito grata a Lisli Nascimento. Peço agora aplausos de boas-vindas à nossa conferencista. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada por vocês terem saído de casa para me ouvir aqui hoje. Desde sempre, a literatura é um lugar de resistência, né? Então, nós estamos aqui resistindo. E não há que se ter medo, não há que estar apavorado, mas saber lutar com as nossas armas. E as nossas armas são inteligência, né? Sensibilidade, muita ironia. Então, é a partir desse lugar, então, de professora de literatura, que flerta, então, com a arte, é que eu vou falar hoje sobre um tema que me interessa muito. E, se vocês estão aqui, imagino que vocês também,
que é a narrativa criminal, né? Então, eu trouxe para mostrar os 4 romances. Eles vão aparecer em algum momento que eu preparei um PowerPoint, mas eu sou uma professora velhinha, então eu gosto de mostrar que antigamente a gente tinha isso aqui. Isso daqui chama livro. Então, antigamente, a gente comprava esses objetos, a gente lia, escrevia neles, né? Então, é fácil manipular, é só abrir assim. E eu estou brincando com isso, porque os livros estão tão assim, né? Afastados de muitos de nós. Eu sei que não de vocês, a maioria aqui é do curso de Letras da Faculdade de Letras da UFMG, mas eu trouxe os livros para mostrar que eles existem, né, e que eles resistem. E, durante muito tempo, nós ainda vamos ter esses objetos do desejo conosco, né? Por mais que eu adore a tecnologia, eu adoro mesmo, sabe? Eu adoro tecnologia, adoro aprender coisas novas, eu adoro ter uma enciclopédia no computador, né? Mas eu adoro o cheiro de livro. Então, enquanto a gente puder ter esse objeto, né, em fólio, que foi uma grande invenção, essa grande tecnologia que é o livro, né, livro de papel, então eu ainda vou colecioná-los e lê-los, e eu espero que vocês também. Espero que não seja na nossa geração que esses objetos farão parte de um grande museu, né? Então, hoje eu me proponho, então, a conversar com vocês sobre 4 romances contemporâneos, né, de narrativa policial. E aí eu faço uma diferença, que não é uma narrativa policial, porque não são romances que têm a figura de um investigador ligado ao Estado, né? Não é uma narrativa policial clássica, mas uma narrativa criminal. Quer dizer, há um crime ou vários crimes, e há um serviço de detecção, de intelecto, né? O que me interessa não são os criminosos, mas a inteligência do detetive de resolver os crimes a partir de sua inteligência, né? Conan Doyle disse lá no Estudo em Vermelho que, se há uma mente inteligente capaz de bolar um crime, o correspondente também é verdade. Tem que haver uma mente inteligente para desfazer o crime, né? Para resolver o crime. E é isso que me interessa, a visão inteligente do detetive ou daquele que está ali para resolver, não um detetive propriamente dito de uma função estatal investigativa, mas alguém como a Miss Marple, por exemplo, né? Aquela doce velhinha tricotando e resolvendo todos os problemas. Então, nós vamos começar, e eu depois fico à disposição para perguntas e a gente conversar um pouquinho. Eu intitulei essa palestra Cidades e os Crimes na Literatura Criminal Brasileira Contemporânea. E eu começo com 2 epígrafes do Ítalo Calvino, em homenagem a Maria Silvia. E eu gostaria de ler para vocês. Repetidas invasões afligiram a cidade de Teodora ao longo dos séculos de sua história. Para cada inimigo desbaratado, surgia um novo que ameaçava a sobrevivência dos habitantes. Uma a uma, as espécies incompatíveis com a cidade sucumbiram e foram extintas. Graças à fúria de dilacerar escamas e cascos, de arrancar elétritos e penas, os homens deram a Teodora a imagem exclusiva de cidade humana que ainda caracteriza. E a outra citação, também do Ítalo Calvino, e também das Cidades Invisíveis. Em vez de falar de Berenice, cidade injusta, que coroa com tríglifos, ábacos, métopes as engrenagens de suas máquinas de triturar carne, os funcionários responsáveis pela limpeza, quando levantam a cabeça acima dos balaústres e contemplam os átrios, as escadarias, os pronaus, sente-se ainda mais enclausurados e baixos de estatura. Eu deveria falar de Berenice, oculta, a cidade dos justos. Sob o título de Cidades Ocultas, Ítalo Calvino traça inclemente as Cidades Invisíveis o retrato de Teodora e de Berenice. Na primeira, em meio ao espaço urbano, trava-se uma luta entre humanos e animais peçonhentos,
e repugnantes. Na segunda, interligadas, duas cidades se contrapõem, uma justa e outra injusta. Teodoro exibe um bestiário de seres asquerosos que aspiram a ascender dos ínferos para empestear a cidade visível, e Berenice, tanto a justa quanto a injusta, é habitada por humanos, mas que, uma vez por outra, estão assujeitados à baixa estatura e à fúria das máquinas de triturar carne. Eu queria lembrar que esse texto não foi escrito hoje de manhã e nem diante das nossas condições. Há, no Brasil, 2 livros dignos de nota que podemos chamar de enciclopédicos sobre o tema. O Crime e os Criminosos na Literatura Brasileira, de um advogado, Lemos Brito, publicado em 1946, é uma verdadeira preciosidade, e O Mundo Emocionante do Romance Policial, de Paulo de Medeiros e Albuquerque, de 79. Os dois parece que é possível encontrar ainda na estante virtual. Aquele O Mundo Emocionante, ele custa R$3. Então, quem tiver interesse, ele tem 700 páginas. É uma enciclopédia mesmo, não é? E ele próprio é um autor de narrativas policiais. Então, é muito interessante o Paulo de Medeiros e Albuquerque. Um dos mais importantes antologistas brasileiros é, sem dúvida, o Flávio Moreira da Costa. Ele organizou Crime à Brasileira, de 95, e Crime Feito em Casa, de 2005. Ambas com uma seleção sensacional de textos desde o século XIX. O certo é que, ao contrário do que se imagina, a produção da literatura criminal brasileira não é irrelevante. Há uma tradição de autores que se dedicam quase exclusivamente ao crime e à sua investigação. A ficção criminal contemporânea, internacional, em todas as suas vertentes, da história policial clássica ao hard-boiled e ao noir, expõe, de forma semelhante, cidades e suas fraturas sociais, morais e econômicas, as suas contradições constitutivas, e, no centro desse espaço agônico, que se configura como uma verdadeira armadilha, os sujeitos envolvidos em delitos e transgressões, quase sempre sem saída, podem ser caracterizados como inumanos ou bestializados. No entanto, como nos adverte Calvino, a cidade humana é o resultado do bem e do mal que nelas habita. Sua dupla natureza na literatura aponta para o mascaramento e a simulação de uma falta essencial, fruto do desejo de poder e da soberba desmedida. A série Noir, por exemplo, inaugurada com Brooklyn Noir, compõe-se de contos em que a cidade, em suas diferentes áreas e bairros, aprisiona seus habitantes e leitores em tramas cuja estética espelha a condição inexorável do indivíduo derrotado. O bairro nova-iorquino forneceu, assim, matéria para outras 2 antologias, Brooklyn Noir e Brooklyn Noir 3, Nothing But the Truth, que, nesse volume, apresentam uma coleção de histórias não ficcionais. A essas publicações, que tiveram Brooklyn como cenário, seguiram-se o Boston Noir, consequência, o Boston Noir 2, New Jersey Noir, nos Estados Unidos. Após essa coleção, muito interessante, que no Brasil foi publicado USA Noir, foi traduzido, foi organizado com as melhores narrativas das publicações anteriores. Então, eles fizeram a coleção da coleção, não é? E os crimes foram mote para essa compilação, esse último aí, que tem tradução no Brasil. O seu organizador esclarece. Desde o início, o coração da alma da Akashic Books tem sido as sombrias, provocativas e bem escritas histórias dos desfavorecidos. Logo no início, aprendi que os textos que saem do convencional coincidem quase necessariamente com uma disposição e um espírito no ar, e são compostos por autores cujas circunstâncias de vida, com frequência, os colocam em ambientes vulneráveis ao crime. Esse projeto expandiu-se para cidades... desculpa, está indo rápido, volta, por favor. Esse projeto... expandiu-se para cidades de outros países, como Barcelona, Havana, Istambul, Cidade do México, Tel Aviv.
Mais do que ambientes favoráveis aos crimes, as grandes cidades favorecem o aparecimento de personagens atormentados ou fracassados e, por isso mesmo, muito instigantes. No Brasil, a série Noir inicia sob a edição de Tony Bellotto, ele mesmo titã e autor de romances policiais. A primeira coletânea... Pode passar, por favor. Só para lembrar, né? A primeira coletânea é Rio Noir. O Rio é uma cidade mundialmente conhecida também pelos crimes, disse desde o Ronald Biggs, o britânico conhecido como ladrão do século, que viveu na cidade de 1970 a 2001, até o tráfico nas favelas. Fui chamando escritores com esse panorama amplo em mente, explica Bellotto. E é claro que a gente tem que ensinar para o Tony Bellotto que o Rio de Janeiro é meca da bandidagem muito antes do Ronald Biggs, né? No mínimo 50 anos antes do Ronald Biggs. Então, eu vi uma entrevista que o Tony Bellotto dizia que não estudava nada, que escrevia sem estudar, talvez fosse bom ele estudar um pouco. Muito antes de Biggs, vale lembrar, o Rio é visto não só como um paraíso para os crimes, mas também como um paraíso real e imaginário de fugas espetaculares de criminosos de todo o mundo. Para o jornalista Ubiratã Brasil, a América do Sul, e o Brasil em especial, era a principal rota de fuga para bandidos ao longo do século XX. De acordo com o crítico, cidades ainda subdesenvolvidas, com leis brandas e recheadas de pontos de esconderijo, tornavam-se o principal destino para quem queria escapar das garras da lei, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Desde 1915, ele afiança, com Alec Guinness, no papel de um bancário que foge para o Rio de Janeiro, após roubar um carregamento de ouro em O Mistério da Torre, até Van Diesel, que em Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, o Brasil, Rio de Janeiro, mais especificamente, é uma das mecas da bandidagem. O Renato Cordeiro Gomes, em Todas as Cidades da Cidade, lembra que o epíteto Cidade Maravilhosa foi criado pela poetisa francesa Jeanne Catulle-Mendes, que visitava o Rio de Janeiro em 1912. A cidade, no entanto, em seu contraponto cruel, como no espelho partido, é revelada desde os romances de Machado de Assis e as crônicas do João do Rio. Em cidades estreitamente vigiadas, o urbanista Robert Moses Peckman argumenta. O Robert Moses Peckman é um urbanista carioca, apesar desse nome estrangeiro. Nós não tivemos o fog londrino que ajudou Jack, o estripador, a esgueirar-se por becos e ruelas e fugir da polícia. Não, nós não tivemos os terríveis selvagens de Paris que, metendo-se pelos subterrâneos da cidade, escondiam-se de seus crimes hediondos. Mas, sim, yes, oui, nós também tivemos nossas classes perigosas, nossos mistérios, os mistérios do Rio, de 1924, de Benjamin Constant, por exemplo. E, igualmente, tivemos que decifrá-los para enquadrar o perigo urbano. Desse modo, a cidade do Rio de Janeiro, com suas belezas naturais, migra para a literatura de forma ufanista, mas tem em escritores importantes, desde o século XIX, um aporte crítico que não deve ser desconsiderado. A reveladora epígrafe do livro organizado pelo Tony Bellotto, A Cidade Não É o que se Vê do Pão de Açúcar, de Rubem Fonseca, dá continuidade a essa tradição crítica que tem, na narrativa policial, um ponto de convergência e de interface, subdividida em Cidade Partida, Fontes Murmurantes, Purgatório da Beleza e do Caos e Rio Babilônia. A antologia põe em cena, como os títulos já deixam entrever, um diálogo intertextual, em primeiro plano, com a obra de Fonseca, claro, sobretudo em Um Romance Negro e Outras Histórias. Nessa coletânea, destaca-se a arte de andar pelas ruas do Rio de Janeiro, que, em contraponto sombrio, revisita o romântico José de Alencar. Outro desdobramento apontado pelas subdivisões do livro de Bellotto é Cidade Partida, do Zuenir Ventura. Nessa publicação, o Rio é cenário de uma verdadeira guerra, a da sociedade civil contra os bandidos, afirma o autor. Durante 10 meses, ele frequentou a favela de Vigário Geral,
convivendo com o que ele chamou de o outro lado da cidade, onde a vida não parece valer nada e a violência é a linguagem do cotidiano. Seu livro é, assim, um impressionante relato, muitas vezes emocionado, deste correspondente de uma guerra de lances surpreendentes e heróis inusitados, cuja solução não consiste meramente em destruir um suposto inimigo, mas em incorporar a massa de excluídos à sociedade. Na antologia de Bellotto, a remissão ao samba exaltação Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, no subtítulo Fontes Murmurantes, antecipa a imagem de uma cidade, metáfora do país, cuja duplicidade sombria é construída. Categorizado como composição de evidente teor ufanista, que surge no cenário brasileiro em 1939, a canção exalta a cultura e a natureza, propalando uma também imaginária grandiosidade do país. A consolidação do gênero foi a inclusão de Aquarela do Brasil na trilha sonora de Alô, Amigos, de Walt Disney, Saludos Amigos, de 1942. Na coletânea de Bellotto, cada um dos 14 escritores que ali comparecem escolheu um bairro ou uma área do Rio de Janeiro para nele elaborar suas histórias. Luiz Alfredo Garcia Rosa, por exemplo, arquitetou sua trama colocando seu personagem, um gigolô e aliciador de menores, na Lapa. Arnaldo Bloch, com um policial fora do padrão, criou um protagonista obcecado pelo Jacarepaguá. Adriana Machado focalizou o Largo do Machado, é claro. E Victória Saramago, a Floresta da Tijuca. A contrapartida paulista para essa antologia foi São Paulo no Ar, também organizada por Bellotto. Nessa coleção de contos, a epígrafe de Marcos Rey é o pseudônimo de Edmundo Donato, considerado um dos mais expressivos cronistas de São Paulo, que dá o tom das histórias. A gente pode passar? Pode passar, por favor? Aí. Pode passar, por favor. Não? Isto. Obrigada. Desiludido e um tanto amargurado por ainda não ter, aos 30 e poucos, caderneta de poupança, tomei a imprevista decisão de mudar-me para São Paulo, o que fiz com o impulso e a dramaticidade de quem se transfere de armas e bagagem para um país distante. A cidade de São Paulo, como se vê, agiganta-se e adquire foros de um país distante. Marca a adjetivação não só o estranhamento advindo de uma metrópole que se constitui, na sua maioria, de habitantes oriundos não só de outros países, mas também de outras cidades e estados brasileiros. Nesse sentido, é estranho e familiar o nacional e o estrangeiro, o próximo e longínquo, o próprio e o alheio. As subdivisões dessa coletânea de São Paulo ampliam a condição do Estado como um território habitado por uma coletividade com uma história própria. Desse modo, as partes são divididas. Deselegância discreta, São Paulo, sociedade anônima, Paulicéia desvarada e Ronda. Espelham a literatura, a música popular e o estatuto da cidade com seu caráter empresarial, nem sempre de empresas e negócios, mas de quadrilhas e negociatas, como nos contos de Fernando Bonassi, Marcelo Rubens Paiva e Marçal Aquino, quando contemplam em suas histórias o bairro da Moca, do Tatuapé, do Morumbi, do Bela Vista ou do Canindé. Da música, Bellotto se apropria de a deselegância discreta, retirada de Sampa, de Caetano Veloso, que faz irradiar de forma quase paradoxal o coração de São Paulo, do centro geográfico da cidade, a partir das praças da Sé, Guaianazes e Pan-Americana, até os contraventores presentes nos contos de Olívia Maia, Marcelino Freire, Beatriz Bracher e Maria Carvalhosa. Também os versos de Ronda, de Paulo Vanzolini, nos contos de Tony Bellotto, Ilana Casoy, Drásio Varela, fazem confluir em ambientes noturnos, prostibulares, do Bexiga à Zona Sul, da Cidade Jardim à região da Praça da República, personagens e seus delitos. Como não poderia deixar de ser, a obra de Mário de Andrade é outra referência obrigatória dos contos da antologia. A metáfora da cidade enlouquecida, a Paulicéia desvarada, pode ser também um espaço que provoca ou causa loucura, como nos contos de Jô Soares, Mário Prata e Vanessa Bárbara.
Para além dos contos no ar, a literatura brasileira vem produzindo, ao longo das últimas décadas, um sem número de romances em que as cidades são cenários de crimes e delitos, onde personagens sucumbem em tramas mortais e histórias cujo teor multifacetado traduz-se em verdadeiros tabuleiros de xadrez. Uma dessas narrativas é o romance O Crime da Gávea, de Marcílio Moraes. Narrando o assassinato da esposa, desde o encontro do corpo até um desenlace final, em que o suposto criminoso é morto na cela de uma delegacia, o relato de Paulo, um editor de vídeo, é ambíguo e levanta suspeitas de que possa ele próprio ser o assassino. Muito interessante a profissão de editor de vídeo desse narrador. É um romance, esse romance é em primeira pessoa, né? Desde a primeira cena, tudo é apenas sugerido. Amanhã, por exemplo, é assim descrita pelo narrador. Podia ser intuída, embora a escuridão fosse completa, e minha figura emergia da madrugada, silenciosa como um fantasma retardatário. Insone, ele adentra o quarto da esposa sob a pálida réstia de luz, onde o corpo jaz em meio ao aroma adocicado de sangue, sem imaginar, no entanto, que a noite jamais terminaria, como num eterno pesadelo. A cidade do Rio de Janeiro é descrita, pois, a partir do olhar enviesado do narrador, que, em ambientes internos, mal iluminados, ou no espaço aberto, mas soturno das ruas, como ele próprio confessa, éramos apenas sombras na parede. Que bem se pode esperar de sombras? Em todas as descrições, tudo é sombra. O dia estava prestes a nascer, mas a noite persistia escura como breu, devido às grossas nuvens negras que deslizavam por cima dos picos, dois irmãos, cujos contornos indistintos pareciam a própria sombra do mistério. Nessa noite que persiste entre a desesperança de ver-se livre de ser suspeito, a desconfiança e o policiamento dos sogros e o questionamento do investigador, entre o uso de um entorpecente e uma incursão no território movediço do crime e da contravenção, entre traficantes, assaltantes e policiais de reputação duvidosa, o narrador vai editando, na penumbra, sua versão do desenrolar dos fatos, ou de certas imagens de dias e noites que se interpenetram. Desse modo, pouco a pouco, o leitor saberá que ele, na noite do assassinato, estava com uma amante, que as pálpebras pardacentas do detetive que investiga a morte de sua mulher parecem culpá-lo ou pedir um suborno. A moral dúbia dos personagens, a amante, o detetive, o narrador, dão o tom da narrativa, não sem antes lançar dúvida também sobre o caráter da mulher assassinada. Não há, nesse romance, heróis ou heroínas, incluindo as vítimas. Não há caráter inabalável ou sujeito que não seja subornável. Todos possuem um preço e podem ter suas consciências alugadas. O Rio de Moraes, com a sua moral duvidosa, começa no bairro da Gávea, na Zona Sul, entre a encosta do Morro Dois Irmãos e a margem oeste da Lagoa Rodrigo de Freitas, numa localização privilegiada, com vista para o Corcovado e acesso à Praia do Leblon, ao Jardim Botânico e à Floresta da Tijuca, onde o corpo é encontrado, até perder-se na favela da Rocinha, no Morro do Sumaré, na Rua Marquês de São Vicente, na Embaixador Carlos Taylor ou na Rua das Acácias, passando pela Praça do Jockey e pelo Hipódromo. Mesmo com essas marcas espaciais bem definidas, o certo é que uma névoa densa, vinda do mar, cobre o mapa da cidade, imprimindo nela um aspecto fantasmagórico. Da cidade à narrativa, a névoa imprime sobre o relato dúvida e ambiguidade, lança sombras sobre os personagens e desnorteia os sentidos do leitor, impossibilitando qualquer certeza. Na escrita e no crime, as conexões se estabelecem precariamente, às vezes com o risco de que toda informação ou pista possa estar entre o falso e o seu duplo. A contemporaneidade do tema está, assim, na configuração dessa narrativa ambígua, em que vítimas e algozes, por excelência, podem ser a mesma pessoa, e, por isso mesmo, eles não se perfilam em uma dicotomia do bem contra o mal,
como as histórias de crimes tradicionais, mas se mascaram entre o plano da investigação e o da escrita. Nessa perspectiva, é preciso aceitar as regras do jogo, a configuração sombreada do tabuleiro e a arquitetura vacilante de suas peças. Vera Carvalho Assunção, ao fazer a cidade de São Paulo o cenário privilegiado de sua obra, transforma o espaço urbano em uma aterrorizante ratoeira. As tramas pelas quais o detetive particular Alírio Cobra desloca-se inserem o leitor no submundo do jogo, da prostituição, do tráfico de drogas e de pessoas e de outros tantos crimes. A narrativa exibe uma cidade cujas ruas, esquinas, praças e edifícios constituem territórios de um mapa literário em diálogo com a pintura, o cinema, a música, a culinária e a tecnologia, mas também com o crime e com o delito. Distinto de O Crime da Gávea, a obra de Assunção não oferece resistência ao leitor. Ao contrário, conta com ele para, na cumplicidade da investigação, mesmo reconhecendo o contexto esfacelado e podre da sociedade, apontar para o delito, para o criminoso e para a sua punição. Então, no primeiro romance, O Crime da Gávea, não vou dar spoiler, mas nós temos tantas dúvidas sobre até a vítima, né? Então, reversíveis os papéis de criminoso e vítima, que não se decide, né? No caso da obra completa da Vera Assunção, isso não acontece, né? Nesse sentido, a cidade de São Paulo irá aparecer nos romances em suas ruínas, sobretudo morais. O criminoso se apresenta como transgressor das leis e o detetive será aquele que irá restabelecer a ordem quebrada. Então, nesse sentido, a obra da Vera Assunção está mais para a narrativa policial tradicional, como de Agatha Christie ou do Conan Doyle, né? Esse é, portanto, o primeiro romance. Ela tem cerca de 8 romances, e todos é a cidade de São Paulo como espaço privilegiado para a sua narrativa. Em Paisagens Noturnas, mesmo vislumbrando a vida no país como um contínuo planejar e executar de estratagemas, começar pelos senadores da República e magistrados, ninguém pensa em coisa que não sejam golpes para conseguir mais grana. Alírio Cobra, o detetive, possui um afã de encontrar respostas. Nesse sentido, seu sobrenome alude, metaforicamente, à sua esperteza, que não irá, ao fim da narrativa, ser frustrada, apesar da sua condição de um detetive particular no Brasil não lhe ser favorável. Nessa primeira aventura do detetive, ele afiança: nós, detetives particulares, somos os termômetros da moral estabelecida. Como representantes da classe, afirmo que nossa sociedade está esfacelada, podre. Não acredita em mais nada além de grana. Na história, uma professora de família abastada é morta e violentada nos arredores da escola da periferia onde trabalhava. Contratado pelo snob irmão da vítima, Alírio Cobra fica a par de uma versão dos fatos que ele havia lido também nos jornais. Apesar de 2 jovens terem confessado o crime, alegando vingança por conta de a vítima ter denunciado o tráfico de drogas na escola, o irmão não se convence. Estou contratando a agência Cobra, afirma Gastão Ferraz Bastos, porque preciso de desvendar o mistério. Em busca de soluções, o leitor acompanha as investigações que começam pela delegacia, de onde um dos assassinos fugiu e o outro foi encontrado morto. Morte por enforcamento. Suicídio, claro, garante o delegado. No apartamento da falecida, o detetive pega um cálice e abre uma garrafa de vinho do Porto. Degusta devagar e deixa-se afundar no sofá, contemplando, surpreso, uma pintura na parede. Então, ele é um detetive que rompe com todas as regras do CSI. Quem assiste CSI sabe que tem uma cerquinha, cometeu um crime, põe aquela fita amarela e ninguém pode entrar. Ele entra, deita na cama da pessoa que morreu, bebe uísque, bebe o vinho do Porto, senta e se mistura, né, com aquele ambiente criminal. A cidade de São Paulo, violenta, da periferia, vai sendo esculpida pela escrita. Nesse espaço, um mapa da cidade, como o bairro de Higienópolis e o Morumbi, ou a Avenida Paulista, muitas vezes também sombrio, vai sendo
desdobrado. De um lado, o espaço de origem da vítima, com seu vinho do Porto e suas roupas de boa qualidade. Do outro, seu local de trabalho, imerso na carência da periferia, com suas necessidades mais básicas. O detetive entra e sai de cada um desses territórios e, entre esses dois espaços da cidade, acaba por adentrar nas escuras pinturas as chamadas paisagens noturnas. Estranhas, essas imagens apontam tanto para o centro quanto para a periferia, potencializando a cidade e suas sombras. A série de pinturas, no entanto, como uma sucessão de abismos, traz para a narrativa um jogo de luz e sombra, que pode, no primeiro momento, sugerir um sentido transcendental para o texto. No entanto, longe disso, deixa entrever uma referência importante para o desvelamento do assassinato, a emulação aos poetas românticos do século XIX, a Escola de Direito, o Cemitério da Consolação e a cidade de São Paulo, cheia de garoas e nevoeiros. É preciso, então, que o leitor interaja e atue como um jogador, com as referências explícitas e implícitas a outros textos que dão sabor e norte à narrativa. Se todo o texto é absorção e transformação, o leitor deve cada vez mais estar alerta e sempre desconfiado, como aquele que Edgar Allan Poe fez surgir nos primórdios da narrativa policial. O romance Peixe Morto, de Marcos Freitas, este aqui, está aí, né? Traz para o cenário da literatura criminal do Brasil uma Belo Horizonte na qual a Lagoa da Pampulha, com sua arejada capela de São Francisco, projetada em 1945 por Oscar Niemeyer, que abriga em seu interior a Via Sacra, de Cândido Portinari, com jardins assinados por Buller Marx e os baixos-relevos em bronze, esculpidos por Alfredo Sesquiati, um espaço inusitado para se encontrar um corpo numa fria manhã de inverno. Os peixes inundavam a boca do defunto, afirma o narrador, e meia dúzia de acarás foi enfiada pela boca do morto, com os rabos deixados para fora, presos por uma espécie de cambão de arame que varava as bochechas num arremedo de anzol. O talho de taxidermista que o narrador observa, apesar da ressaca e da insônia, aponta para a certeza de que o assassinato se dera em outro lugar, sendo a Lagoa da Pampulha apenas o local de desova. Para ele, no entanto, a pior das verdades se desenha no rosto mutilado do cadáver. Ele conhecia muito bem o morto e tinha agora motivos para temer pelo que podia acontecer. Afinal, pensava desnorteado, o fato óbvio era que o assassino sabia quem ele era e queria incriminá-lo. O narrador é, a partir daí, também em primeira pessoa, catapultado para dentro de um vertedouro em que citações explícitas e exatas a ruas e avenidas, como a Presidente Antônio Carlos, ou as alamedas, como a das Latânias, constituem-se referências espaciais instigantes para os leitores. O bairro Bandeirantes, ou São Luís, bem como outros espaços, como a UFMG, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, ou a Casa de Juscelino Kubitschek, vêm povoar a cidade de papel e sua potencial, embora subreptícia, vocação para o crime. Muito interessante que ele é professor da Faculdade de Letras, mas ele, esse personagem que é o narrador, né, do romance policial, do romance criminal dele, é um professor da Fafiche. E houve muita reclamação por parte dos colegas da Fafiche, por que ele foi criar esse narrador suspeito, né? E tem várias descrições de cenas de sexo nos gabinetes que colocaram mais sob suspeita ainda esses personagens. Então, é muito curioso. Peixe Morto, nesse sentido, oferece ao leitor uma instigante metáfora para a escrita, o manual de taxidermia. O empalhamento, a arte do processo de empalhar animais para a conservação de suas características, traduz-se no texto por meio de uma narrativa laboratório ou de uma vitrine falsamente transparente, cujo narrador exibe parcialmente, a partir de uma redescoberta das imagens, fragmentos de coleções, catálogos, acervos, bibliotecas, museus ou arquivos, tanto da cidade quanto de seus habitantes, provisoriamente encerrados no espaço-corpo da escrita. A cidade de Ouro Preto, erguida entre pedra, silêncio e sombra,
espelhada entre dois tempos, um da década de 1960 e outro da de 1990, conforma o palco de assassinatos, roubos e falsificações em República Paradiso, Crimes e Segredos, de Sérgio Lang. Esse é o primeiro romance desse escritor, que é um auditor fiscal. Né? É muito interessante esses primeiros romances desses escritores serem, né, narrativas criminais ou policiais. Né? Desde o prólogo, o leitor se inteira da atmosfera que irá encontrar. Ouro Preto havia testemunhado conspirações e traições, a par de manifestações artísticas inigualáveis no período colonial. Nos últimos meses, não por acaso, a antiga capital de Minas Gerais tornara-se o alvo preferencial dos catadores, ladrões profissionais atraídos pelo alto valor de objetos litúrgicos e imagens barrocas no mercado internacional. Em meio a roubos de obras de arte, de falsificações e de contrabando, um clima mais soturno e sinistro, como as nuvens cor de chumbo e o ar pesado como cimento, que pairam sobre a cidade, anunciam, nesse primeiro texto que antecede as 5 partes que compõem o romance, o encontro do corpo ensanguentado de um menino, com 10 ou 11 anos, com a genitália decepada. Dos crimes contra a cidade, seu patrimônio histórico e artístico, até as suspeitas e acusações de pedofilia e homossexualidade nos porões da Igreja Católica, passando pelo interior das casas e das vidas dos personagens, o leitor se verá preso numa cidade de intrigas. No primeiro plano, a partir de um narrador em terceira pessoa, o narrador revela, mas não muito, as memórias de Tomás da Pieve, jovem engenheiro de Minas, brasileiro, radicado em Nova York, que relembra os anos de faculdade e amizade com os colegas da República Paradiso, uma das muitas da cidade de Ouro Preto. Além da aproximação, ocorrida há 25 anos, às vezes suspeita, às vezes revestida de uma genuína inocência, com o padre Anselmo. O leitor, desde o prólogo, será informado da morte do sacerdote, enforcado, em um rito sumário promulgado pela população enfurecida com o assassinato do menino. No outro plano, íntimo e pessoal, é possível acompanhar as anotações do padre, que, entre a devoção, a confissão e o relato, mais lança sombras do que luz sobre os fatos e as verdades silenciadas dos crimes hediondos ocorridos. Nessas páginas de caráter particular, o Diário do Padre cai à noite sobre a cidade barroca, mas também sobre aquela que abrigará os insurgentes da ditadura. Como espiral, a história da criança assassinada e emasculada e de sua investigação, em meio a dos roubos das obras de arte que vem sendo contada, enovela-se a do passado da Inconfidência, a da de Chico Rei e a das conspirações e delações, bem como na vida privada que emerge do diário, de bilhetes, de cartas, de anotações e de panfletos, pelos quais é possível também traçar uma outra história da cidade e de seus habitantes, marcado por suas pequenas e mortais inconfidências. Tecida de referências factuais, a trama criminal faz do espaço urbano palco e cena. Ilumina com luz bruxuleante histórias mal contadas, enredos soturnos que a cidade histórica abriga com requinte. As nuvens baixas e escuras, a bruma que paira sobre a cidade, desde o início da narrativa, junto ao movimento frenético e sensual das ladeiras, exibem a narrativa de vários planos e de vários níveis, em que tempo e espaço são mesclados e fazem dos habitantes de repúblicas, com seus nomes e apelidos, bem como os membros das irmandades, clérigos e universidades, jogadores quase nunca ingênuos, quase nunca passíveis de serem inocentados. A Ouro Preto de Lang é, assim, uma cidade partida, abalada por rumores, mau presságios e crimes, também enlouquecida por aqueles que, ao se verem como justiceiros, expõem as fraturas de suas monstruosas boas consciências e assassinas violências orquestradas em nome da ordem e da religião. As cidades e os crimes, na literatura brasileira contemporânea, revelam, assim, uma natureza fendida, com fraturas expostas, sujeita a iluminações profanas e sombrias do humano que nela habita.
Para o Renato Cordeiro Gomes, livros, homens e cidades se articulam numa homologia que se projeta em mistérios não revelados, indecifráveis. Desse modo, na ficção, ao explorar os pequenos relatos, passando pelas confissões íntimas e pessoais de diários e bilhetes, até as macronarrativas da história brasileira, com seus vultos enegrecidos pela poeira do tempo, mesmo ampliando os logadores comuns do factual e fazendo surgir da confluência da cidade real com a fantasia um mosaico de papel, tanto o escritor quanto o leitor só podem entrever o craquelur, as rachaduras da imaginária cidade dos homens. Muito obrigada. Obrigado, professora Lisle, parabéns por essa bela palestra sobre o tema Cidades e os crimes na ficção brasileira criminal contemporânea, divulgando a obra de escritores que nem sempre são conhecidos do grande público. Então, esse é mais um serviço que a sua conferência prestou nesta noite. A palavra está franqueada para quem quiser fazer uso dela. Cadê os meninos das cidades e dos crimes? Enquanto eles perdem a timidez, né, eu gostaria de, então, fazer a propaganda desses autores. Né? A República Paradiso é o primeiro romance dele, parece que ele já está fazendo o segundo, né, o Sérgio Lang. Ele é uma pessoa muito acessível, está no Facebook. O Crime da Gávea, do Marcílio Moraes, virou filme. Vocês encontram facilmente no YouTube o filme. A Vera também vocês encontram no Facebook. Como eu disse, esse é o primeiro, mas ela já está, acho que, no 8º, se não me engano, me falha a memória. 8º romance, em que o Alírio Cobra, né, esse detetive que se esmiscui na cena do crime, né, e comete todos os pecadinhos da narrativa policial, criminal, tradicional. E o Marcos Freitas, meu colega lá da Faculdade de Letras, é um livro sensacional. Né, ele é um escritor de uma erudição impressionante. E ele também começa, ele é poeta, né, e músico, mas, para a narrativa em prosa, ele começa com a narrativa policial, e isso é muito interessante. E eu já li o manuscrito do segundo romance, então eu espero que saia em breve o outro romance dele, e eu vou dar uma dica. O cenário já é o Maleta, não é a Lagoa da Pampulha, é aqui o centro, Rua da Bahia, né, e Maleta. E assim. Chegando perto de nós aqui, Flávio. Augusto de Lima e tal. Falta um crime na academia, né, mas para a gente parodiar o Jô Soares. Mas é só na ficção, tá, gente? O negócio é só na ficção. O Marcos é meu professor do ensino médio, terceiro ano, grande figura. Uma figura, é. Aqui, ó, já tem 2 aqui. Eu queria, antes de passar a palavra à professora Ana, divulgar a conferência que ela dará nesta casa na semana que vem. Né? Literatura e Freud. Isso mesmo. Não é? Dia 23, terça-feira que vem, 19h30. Estejam todos convidados para essa que será uma palestra memorável. Eu também quero agradecer a presença dela, do marido, que é o Raul. Muito obrigada. Agradecer a todos os meus alunos que estão aqui, mas agradecer a presença deles. Nós é que agradecemos. E aí eu fico numa situação dificílima, porque depois dessa palestra, essa sim, memorável, responsabilidade enorme. Mas, Lisle, eu amei o que você está... Não seria surpresa, né? Assim, o que você está nos brindando aqui hoje. Me lembrei muito das nossas conversas pela madrugada fora, lá em Austin. Isso Nossas mesmo. conversas não tinham fim, vocês não imaginam. Um dia amanhecendo, a gente conversando. Isso mesmo. Que a Lisle me convida a pensar, eu gosto muito de pensar. Não é assim? O quanto ela sabe, a clareza, tudo que você me instiga, assim, eu sempre sou muito grata pela interlocução. Obrigada. E hoje eu aprendi uma porção de coisas, minha cabeça está assim, com 10.000 ideias.
Mas eu acho que o que você me traz com esse passeio que você está nos dando, né, sobre a literatura brasileira, assim, quando ela se volta para a cidade dos crimes, me faz pensar num tipo de escritor que é diferente dos outros escritores em outras culturas. Não é desculpa, é diferente até dos outros escritores que eu não escolhi. Pois né? Então não é um problema de tendenciosidade da sua amostra, não. Né? Porque mesmo naqueles escritores que têm uma narrativa que está comprometida com princípio, meio e fim, o crime resolvido e tal, e outros que não estão por aí, tem um escritor cujos personagens, ou cujo personagem central se pensa. Ele se pensa, ele reflete. E aí, na minha cabeça, veio, não pode deixar de vir, o personagem de Dostoiévski em Crime e Castigo, que eu acho que inaugura essa tradição de um criminoso que se pensa. Assim, a investigação é conduzida, né? Ele conversa com um inquisidor, que é um inquiridor, sei lá, que é também um detetive, mas que é também um psicólogo. Então, tem essa capacidade de se autorrefletir, que é rara, e cada vez mais rara, não é? Na literatura americana, inexiste atualmente, assim, para embaraço do Hall, que é escritor também. Então, você concorda comigo que tem essa presença de algo aí meio dostoiévskiano, né, pelo menos nesse livro, Crime e Castigo, que nós pegamos e que é uma boa herança. Concorda? Eu concordo que alguns deles, sim, né? Mas há uma tendência a que os criminosos se safem, não é? Porque a vida imita a arte imita a vida. Então, a tendência é que os bandidos e os criminosos saiam ilesos, né, dos seus crimes. Então, isso acontece na literatura também, né? Por isso que eu deixei um pouco diferente esse texto da Vera, que ela é chamada a dama da narrativa policial no Brasil, né? Que a Agatha Christie é a rainha, ela é a dama, né? Então, ela diz que, para ela, a narrativa policial tem que ter esse castigo para o crime. E o que nós estamos vendo na narrativa contemporânea é que nem sempre o narrador de narrativa policial ou criminal ele tem feito isso, porque ele tem, de uma certa forma, revelado o que acontece, né? Do criminoso sair ileso. Não é? E nós nos pegamos, muitas vezes, torcendo para que o bandido não seja culpado. Ele é tão genial, lembra do Ripley? Né? Ele é tão genial que a gente quer que ele se safe. Às vezes, o detetive é tão idiota, né? E tão bobo, que a gente não quer que ele prenda, a gente quer que ele fuja para o Rio de Janeiro e vai ser feliz para sempre, gastando todo o seu dinheiro. Não é? Então, eu acho que isso é um retrato. Né? Então, existe, eu acho que talvez essas duas linhas, né? Uma que persegue o crime e o castigo, seja ele policial ou investigativo, seja da própria consciência. Né? Eu estou lembrando do Gato Preto, por exemplo, do Edgar Allan Poe. Né? Então, nós temos a figura do detetive, mas nós também temos essa figura do coração do sujeito e da mente que o culpa, e ele acaba, né, preso nessa armadilha que é também ser um criminoso e querer se punir a si próprio. Né? Consciência moral. Exato. E nós temos os monstros morais, né? Quem não tem nenhuma
nenhum pejo, né, de cometer crimes. Ao contrário, se deliciam, né? São os psicopatas que a gente tem cada dia mais encontrado com eles, né, nas ruas. Breno. Obrigada, Ana. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente, Elisa, a sua palestra. E a pergunta da Ana está muito voltada assim, para o escritor, e a minha, em contrapartida, é o leitor. Você falou um pouco do leitor também. E muitas vezes esse tipo de texto, de narrativa, leva o leitor a um trabalho investigativo também, e é muito interessante como isso ocorre nessa leitura, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a recepção, e se existe esse leitor especial, um leitor ideal, ou como ele se transforma também nessa narrativa que vem desde lá de Edgar Allan Poe, né? Que leitor é esse, ou quais são os caminhos que esse leitor é levado a trilhar? Uma boa pergunta, porque na academia ainda é considerado uma narrativa de segunda classe, né? A narrativa policial. Já mudou muito. Já existem trabalhos importantíssimos e de escritores e de críticos literários importantíssimos, como Humberto Eco, por exemplo, só para citar um exemplo, né? O Todorov e tal, que não veem narrativa policial como uma narrativa de segunda classe, não é? E como eu sou adepta e meu guru é Edgar Allan Poe, então ele que cria esse leitor sofisticado, não um leitor que acredita em tudo, que é ingênuo e colhe com o narrador ou com o personagem e ali não consegue ver todas as possibilidades, né? Então ele inventa esse leitor que tem desconfiança, que tem suspeita, que suspeita daquela frase que eu já ensinei para vocês. E se não for assim? O narrador está falando, mas e se não for assim? Não é? Então, o que nós temos é esse narrador sofisticado, né, que vai acompanhar essa não sei se pode dizer, se existe a palavra, mas uma forma de resolver o problema, né? A intelecção, ou seja, a mente trabalhando para resolver um problema. Isso é sensacional, né? Claro que nós temos no Sherlock Holmes esse puro raciocinador, né? Então que chega às beiras de não ser alguém que possa ser comparado a de carne e osso. Ele é um personagem que você vê que ele é um personagem, né? Mas nós temos outros grandes interessantes detetives que põem essa fragilidade, né? E que o leitor está atento a essa fragilidade. Vocês perceberam que a maioria dos detetives, principalmente nas histórias nas séries, etc., eles têm um toque, né? Eles não aguentam ficar perto das pessoas, eles têm que consertar as coisas. Lembram do Monk? Não é? Então, o próprio Sherlock Holmes também, mas os detetives eles têm algo com a ordem, né? E se o leitor é alguém que percebe que ele não é um ser infalível, mas alguém que tem, de repente, um distúrbio, e é o distúrbio que faz ele consertar o que poderia ser um desconcerto, o crime é um desconcerto, né, da ordem. Então, é muito interessante isso. Então, e é uma narrativa que dá prazer, né? Você acompanhar a resolução de um problema. É o mesmo prazer que sente alguém das ciências exatas de resolver um problema matemático, né? Então, nós lemos um texto, né, e chegamos ao seu ápice, ao seu clímax, e depois a sua resolução, ou não, né, acompanhando esse narrador. E quanto mais esse narrador colocar empecilhos ou desafios para esse leitor, mais sofisticado esse leitor vai ficar. É a minha opinião, né? Eu, ouvindo você falar, lembrei de uma leitura que, se não me engano, feita pelo Renato Mezan, da tragédia do Édipo, que, segundo eu acho que ele deixa isso claro, é a primeira narrativa de um caso de investigação. Não pode falar policial, né? Mas um caso de investigação. Eu acho que tem outra anterior. E do Renato? Não, da Bíblia.
Ah, bom. Ah, sim, pois é. Mas essa interessa para a psicanálise, né? Tem algumas outras, mas ele se detém sobre essa que algo que você me disse agora me evocou isso, que é o TOC, né? O TOC, o defeito do investigador. Então, todo mundo sabe a tragédia, né? E o Édipo, como o rei, como o Tíranos, ele tem que proceder à investigação, porque entre os cidadãos de Teba existe aquele que matou o rei, que, né, por causa disso isso está resultando na peste, etc. E tal. Então, Édipo não precisava ter feito isso, mas ele é obcecado com a ideia de descobrir quem entre os cidadãos de Teba está sendo responsável por toda a desgraceira. E até que a gente sabe, ele investiga, ele recusa todas as dicas de que é ele mesmo, né, que é esse sujeito, todas as coisas que falam com ele, né, Jocasta fala, não, para com isso, né, quem que nunca sonhou que dormiu com a mãe e matou o pai, né, para com essa bobagem. E a gente sabe o desfecho, mas bastava ele ter olhado para os próprios pés. Édipo significa pés tortos, né? Nos pés existe a cicatriz de uma coisa que foi trespassada, né, nos pés dele. Então, ele teria atentado para isso. Então, existe essa falha. A própria humanidade dele. Né? Isso, né? Assim, chama isso desejo inconsciente, seja isso que você quiser, mas basta olhar para si e que, né, com certo esforço, você reconhece a própria intenção né, daquele outro que fez a coisa, ou você mesmo fez. Criminosos pelo sentimento de culpa, né, que é um outro ensaio importante para a gente lembrar. Isso mesmo. Então, eu fiquei pensando nessa coisa, só para... Foi ótimo, é isso mesmo. Somar o que você já está falando. Isso mesmo, obrigada. Quem mais que tinha pedido? Obrigada. Eu fiquei pensando sobre você comentou no início sobre a literatura ser o espaço da resistência, né? E eu fiquei pensando nessas narrativas de crimes atuais. Você chegou a comentar também sobre esse interesse pelo lugar do criminoso, ou de vermos até o porquê do crime, ou até que local é esse que acontece esse crime, que permitiu esse crime, muito mais do que o crime realmente em si, né? Eu queria que você comentasse isso, assim, o que é essa resistência, que espaço é esse atual que permite, vamos dizer assim, essas novas possibilidades de entender o crime, né? Não como um espaço mesmo de pensar a necessidade desse crime e o porquê ele acontece. Não sei se eu tenho resposta. Acho que é uma tese que a gente tem que fazer junto, assim, nos próximos 10 anos. Né? Mas porque realmente é muito complexo, não é tão simples assim. Né? Mas, se eu entendi bem, eu falo do meu lugar de professora de literatura. Né? Eu não sou socióloga, não sou psicóloga, não sou economista, muito menos política. Eu falo desse lugar. E esse lugar é um lugar de desconfiança dos discursos. Né? Os discursos se apresentam como lugares. Né? Então, esses espaços das cidades são cenários, percebe? São cidades de papel. Quando estou falando de Ouro Preto, é uma Ouro Preto de papel. A Lagoa da Pampulha é a Lagoa da Pampulha de papel, onde os cadáveres estão. Os cadáveres também são de papel. Né? E o que esses escritores estão dizendo? Né? É que o crime é uma forma de se avaliar a cultura. Né? Então, o crime ele é um lugar de fronteira, o que é permitido, o que não é permitido. Então, essas narrativas, de uma certa forma, elas balizam isso para nós, o que pode e o que não pode. E, na literatura, pode tudo. Né? Então, na literatura, na novela que a gente assiste, o criminoso pode tomar um avião, um jatinho e ir embora para o Caribe, sei lá para onde, para o Rio de Janeiro.
não é? Mas não é o que a gente talvez queira, mas é isso que a literatura, de uma certa forma, espelha, no bom sentido de espelhar. A literatura está dentro da sociedade, está dentro da contemporaneidade, ela não tem que estar alheia ao que acontece em torno dela. Então, por isso que a literatura é importante, né? Ela nos faz refletir sobre as coisas que estão acontecendo também. E quando a Ana estava lembrando do Édipo, aí, eu também estava lembrando lá do primeiro fratricídio, primeiro homicídio, né? Então, é muito interessante, porque não há crime, não havia a lei. Então, não se pode dizer que Caim cometeu um crime. Ele matou alguém, mas ninguém havia sido morto antes. Então, percebem? E aí, o que acontece? Ele esconde o corpo, né? Então, como é que chama isso? Ocultação de cadáver. Né? Então, diz a Bíblia, que Deus pergunta, cadê o seu irmão? Então, nós temos o promotor, né, de justiça, perguntando, cadê o seu irmão? E dá a ele o contraditório, a oportunidade de falar, fiz bobagem, quebrei a cabeça dele. E ele apagou, eu não sei o que aconteceu, dá um jeito, resolve isso para mim. Mas o que faz o Caim? Né? Ele esconde o corpo e fala, eu não sou protetor do meu irmão, guardador, sou eu lá, guardador do meu irmão? Ele mente. Né? E aí ele recebe a sentença do juiz, que Deus tem ocupa todos os papéis ali. Né? E aí ele fala, então, você matou seu irmão, então você vai ser errante pela face da terra. Não é assim? Aí o Caim fala, mas eles vão me achar e vão me matar. Então vou pôr um sinalzinho na sua cabeça para ninguém te matar. Então, a marca de Caim não é a maldade e tal, mas uma marca para ele sobreviver. Né? É bom que a gente sempre diga isso. E o que faz o tonto do Caim? Funda uma cidade. Então, se ele ficasse cumprindo a pena dele, sendo errante, talvez a vida não fosse tão ruim, né? Mas ele funda uma cidade e vai ficar sedentário. Né? Então, você vê que ele se recusa até a cumprir a pena. Então, é muito interessante a gente observar o que é crime, o que não é crime, o que deixa de ser crime, o que passa a ser crime, até alguns, vocês são muito jovens, mas até alguns anos, 5 anos, talvez, você é velhinho como eu. Então, você lembra que não existia crime na internet. Né? Então, agora foi preciso criar leis, está sendo preciso pensar leis para punir pessoas que roubam, que enganam pela internet. Notícias falsas. Não é? Então, isso tudo tem... coisas deixam de ser crime, adultério deixou de ser crime. Não é? Que foi crime durante muito tempo. Não é? A homossexualidade deixou de ser crime. Não é? Então, é preciso que a gente perceba que essa fronteira é móvel, sabe, do crime, e a gente seja mais... eu não gosto de usar a palavra tolerante, mas a gente seja mais compreensível. Eu não gosto da palavra tolera. Eu prefiro a coexistência. Né? Mas, em relação às fronteiras do que é crime e do que não é crime, é preciso que a gente pense, né, um pouco, e a nossa ética seja acima disso. Né? Porque deixou de ser crime também não quer dizer que não seja imoral. Leslie, eu me lembrei aqui de uma autora que eu estudo, inclusive, no meu doutorado, que é Elvira Vinha. Eu acho que é relevante citá-la aqui. Ela morreu ano passado e deixou um legado de 10 romances importantes. Em todos eles há crimes, mas ela nunca fez ficção criminal. Ou romance policial. O que a Fortuna Crítica tem escrito, né? O que a Fortuna Crítica dela tem revelado,
O que os estudiosos da obra dela têm comentado é que ela, muitas vezes, se serve das técnicas da ficção criminal para chegar a outro lugar. E isso me fascina e seduz profundamente na obra dela, porque em quase todas as obras há crimes. Em 3 ou 4, a filha mata o pai. Né? É interessante, porque isso é um tema caro à psicanálise. Né? Mas o crime não é o centro. Resolver o crime não é a preocupação da história. E muitos deles ficam sem solução, ficam sem resposta, né? Porque a narrativa dela é sempre essa, lacunar, ambivalente, enfim. Eu só queria deixar isso registrado, porque há formas, como você falou agora, né, de narrar, de falar sobre crimes na literatura brasileira contemporânea, que não seguem o modelo policial clássico, né? Ou mesmo da ficção criminal. Os crimes acontecem e eles ganham outros sentidos. Né? Eles remetem o leitor a outros lugares. Eles são, muitas vezes, pretextos para que a gente conheça essa filha, a relação dela com o pai, ou, enfim. Eu só queria fazer esse brevíssimo registro, porque é o que me fascina muito na obra dela. E é um uso das técnicas, apresentadas pela ficção criminal. É uma questão de inteligência, né? Eu acho, de intertexto também. Agora, disse muito que a literatura, um traço constitutivo da literatura brasileira é a violência, né? Então, o crime, às vezes, está ali, por exemplo, em Vidas Secas, está no Grande Sertão Veredas, está na Mulher que Matou os Peixes, da Clarice, ela está em... O crime está, mas a detecção nem sempre. Né? Não importa. Exato. Eu falo isso e sempre falo o outro lado do que eu penso, que não só a violência é um traço constitutivo da nossa literatura, mas o humor também, desde a Carta de Calim. Né? O humor é também esse viés, essa dobradiça, né? E a forma da gente fazer, muitas vezes, resistência. Né? E terminando a resposta ao Breno, né? Porque, às vezes, você tem um crime, você tem a violência e você tem a forma de se safar disso. Né? E você faz isso a partir do humor. Né? E rir ainda é o melhor remédio. E é o que a Elvira comentava a respeito da obra dela, que também tem muito humor. Ela dizia... os meus livros falam de medo, solidão, desamparo, mas também são engraçadíssimos. Isso mesmo. As pessoas riem muito. Enfim, mais perguntas? Comentários? Se não, terminamos. É isso. Lisli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu belo trabalho, pela forma fraterna com que você se relaciona com esta casa, que é sua sempre. Muito obrigado e aplausos para a nossa conferencista. Agradeço a todos. Obrigada.